Na aula anterior, você aprendeu a construir seus primeiros modelos no Insight Maker. Agora, vamos aprofundar uma das bases da dinâmica de sistemas, os diagramas causais. Mesmo que você esteja começando por aqui, essa aula é essencial, porque é nela que você aprende a linguagem do pensamento sistêmico. Simples, mas extremamente poderosa. Se essa aula fizer sentido para você, já curta o vídeo, deixe sua dúvida ou reflexão nos comentários e se inscreva no nosso canal. Esse engajamento é fundamental para que a plataforma entenda que este conteúdo é relevante e entregue essas aulas para mais pessoas interessadas em pensamento sistêmico e dinâmica de sistemas. E para acompanhar nossos projetos e iniciativas, pesquise lá por Hélice Consultoria nas demais plataformas e redes sociais. Agora vamos para mais uma aula. Boa noite a todos. Vamos abordar nessa apresentação de hoje os diagramas causais. Diagrama causal é uma das linguagens, uma das duas linguagens de dinâmica de sistemas, né? A outra é o diagrama de estoque e fluxo, né? E esse diagrama causal é uma linguagem qualitativa, então ela serve para a gente construir um consenso em torno do que a gente entende que nós estamos conversando, né? Então vai ficar claro isso para vocês hoje, tá bom? A outra é o diagrama de estoque e fluxo, nós vamos ver na terça-feira, é a linguagem quantitativa, ela que permite realmente simular, tá? Ok, então vamos lá. Então, a linguagem de diagramas causais ela é muito simples, né? São apenas 4 elementos, 4, vamos dizer assim, palavras, né? Para a gente falar em diagramas causais, né? Então, a primeira palavra, né? A primeira coisa que a gente tem é o seguinte, quando você tem duas variáveis, né? Sendo a variável A e B depende da variável A. É isso que quer dizer a setinha de A para B, né? E quando tem o mais em cima da setinha, quer dizer que B varia no mesmo sentido da variável A. Então, se A aumenta, B aumenta. Se A mais, quer dizer, mesmo sentido. Alguns diagramas causais usam a palavra S, de same, em inglês, né? Mas, como S em cima, é melhor ou mais, porque fica universal. Bom, a outra é quando tiver o menos, ou seja, B depende de A, mas no sentido inverso, oposto. B varia no sentido oposto de A. Se A diminui, B aumenta. Isso quer dizer o menos, né? E a terceira palavra, né, da nossa linguagem é esses dois tracinhos aí que é colocado em cima da seta, né? O que quer dizer isso? B varia no mesmo sentido de A, mas depois de um tempo, ou seja, tem um atraso a variação de B em relação a A, né? Para quem é da área de engenharia elétrica, esses dois tracinhos lembram um capacitor, que é exatamente um componente que provoca um atraso aí na propagação da eletricidade, né? Do fluxo elétrico. E, correspondentemente, os dois tracinhos em cima da seta negativa, né? B varia no sentido oposto de A depois de um certo tempo. Ok? Então, vejam, linguagem é muito simples, né? Quem diria se todos os idiomas do mundo tivessem só 4 palavras, né? Aprender esse idioma seria muito fácil. Então, vou fazer alguns exercícios, vocês vão ver aí. Então, o primeiro exercício de diagrama causal é uma caderneta de poupança, né? Então, como é que funciona a caderneta de poupança? Ela basicamente é o seguinte, tem 3 variáveis, né? O valor, a poupança, é aquele dinheiro que você tem lá no banco. Você tem os rendimentos, que é aquilo que rende a poupança, é o banco que deposita na sua conta um rendimento mensal, e a taxa de juros, né? Eu vou interromper meu vídeo aqui, mas eu estou vendo vocês, só para não ter muita coisa na minha tela. Então, a taxa de juros, o rendimento
os rendimentos e a poupança, né? Poupança, como é um valor que você deposita, evidentemente, ele vai crescendo mensalmente, dependendo da taxa de juros e do... Vamos lá, então. Então, os rendimentos, né? A poupança está relacionada com rendimento. Quanto maior a poupança, o que acontece com o rendimento? Né? Quanto mais dinheiro você tem na poupança, maior vai ser o seu rendimento. E quanto maior a taxa de juros, maior também vai ser o seu rendimento, né? E quanto maior o rendimento é depositado na sua poupança pelo banco, maior a poupança, né? Por isso que se você não mexer na poupança e deixar ela lá sem mexer, ela só vai aumentando, né? E para marcar isso, esse fato que só vai aumentando, né? A gente tem aqui um ciclo de reforço, né? Esse R é de reforço, certo? Então, toda vez se eu colocar uma formiguinha aqui, ela vai andando as setinhas e volta ao ponto de partida, esse é um ciclo, né? A caderneta de poupança é um exemplo de um ciclo de reforço, né? Voltando aqui, tá? Só repetindo aí para todo mundo ver, ok? Então, um ciclo de reforço. Agora nós vamos encher um copo d'água. Um diagrama um pouquinho mais elaborado, né? Então, isso aí é uma pessoa, vocês estão vendo na tela, manuseando uma torneira para encher um copo d'água, né? Então, que elementos que a gente tem nesse diagrama, né? Como encher um copo d'água? Imagina, outro dia eu estava procurando uns vídeos na internet para ilustrar, a única coisa melhor que eu achei foi isso que está aí, né? E tá aí, tinha uma youtuber dessas que falam na internet, né? Ela ensinando uma criança, uma das atividades é ensinar uma criança a encher um copo d'água, né? Então foi muito interessante, eu ia até botar aqui, mas não tem muito sentido, aí eu resolvi cortar. Mas basicamente é isso que ela ensinou para a criança, né? Ela tentando mostrar para a criança como é que era encher um copo d'água, né? Lógico que não foi exatamente dessa forma que nós vamos falar aqui, mas basicamente o que ela mostrou foi isso, né? Então, o que que a gente tem? Como é que a gente enche um copo d'água? Qual que é a variável principal aqui? É o quanto que eu quero encher o nível de água do copo, né? Ou seja, o nível de água desejado do copo. Se é um copo cheio, se eu quero um copo um pouquinho só, um quarto, então isso está na nossa cabeça. Quando eu começo a encher um copo d'água e abro a torneira, esse nível de água desejado é uma coisa que está lá na nossa mente, né? Bem, o nível de água no copo é outra variável importante, né? E como é que eu sei qual o nível de água no copo? Através da minha visão, né? E aonde que eu verifico se o copo está quase cheio ou está muito vazio, é exatamente pela visão. Então, no meu cérebro, tem alguma coisa que fala assim, olha, o copo está enchendo, né? Então, é essa defasagem percebida, né? Então, essa defasagem percebida é do que o quê? Nada mais é do que o nível de água desejado, né? O nível de água desejado, menos o nível de água no copo, né? Esse gap, né? Por isso, quando eu aumento o nível de água desejado, a defasagem tende a aumentar. Quando o nível de água aumenta, a defasagem tende o quê? A diminuir. Correto? E mais, o que que acontece quando, em função da defasagem que eu percebo? Eu abro ou diminuo a torneira, a abertura da torneira, né? Se a defasagem é grande, né, a abertura é grande. Se a defasagem é pequena, eu tendo o quê? A diminuir a abertura. Por isso que tem um mais aqui. Quanto maior a abertura, quanto menor a defasagem, menor a abertura da torneira, né? E essa abertura da torneira, né, vai influir em quê? No fluxo da água. Quanto maior a abertura da torneira, maior vai ser o fluxo de água. Quanto maior o fluxo de água, o que vai acontecer? Maior vai ser o nível de água no copo.
certo? Então, esse é o diagrama causal, né, que, digamos assim, que expressa como é que a gente enche um copo d'água, né? Se fosse um robô, a gente começaria a montar o problema assim. Claro que, como somos humanos, nós usamos uma inteligência bem acima das máquinas, né? Então, essa coisa não é exatamente isso que está aí, certo? Mas isso aí serve para você ensinar, por exemplo, um robô a encher um copo d'água sem tornar, né? Então, tem algum ciclo aqui? Se a gente começar aqui no nível de água no copo, né? Olha só, isso aqui, ó, né? Essa é um ciclo, correto? Isso aqui é um ciclo. Por que esse? Esse ciclo, ó, se o nível de água do copo enche, a defasagem percebida diminui. Se a defasagem percebida diminui, a abertura da torneira diminui, o fluxo de água diminui e, consequentemente, diminui o quanto que esse nível de água no copo vai crescer, né? Então, se a gente perceber aqui, então a gente tem um ciclo de balanço, né? Porque eu vou tendendo a fechar a torneira de tal à medida que o nível da água no copo vai aumentando, certo? Então, observe aqui, eu tenho um sinal negativo nesse ciclo. Daqui a pouco nós vamos falar isso. Quer dizer, quando eu tenho um número ímpar de sinais negativos num ciclo, ele é um ciclo de equilíbrio. Isso quer dizer o seguinte: se eu provoco alguma coisa para aumentar, o feedback, né, a realimentação do processo, faz com que aquilo vá diminuindo, né? Não vai crescendo indefinidamente, igual acontecia na caderneta de poupança. Caderneta de poupança, não. Depositou lá, se não fizer nada, aquilo vai crescendo toda a vida. No caso do ciclo de balanço, né? Não. À medida que vai passando o tempo, a torneira vai fechando, o nível de água vai subindo e vai chegando perto do nível desejado. E aí fecha a torneira, né? Então, esse é um ciclo então de equilíbrio, e esse BE, por causa do equilíbrio em B, é balance em inglês, né? Por isso que eu estou mantendo essa nomenclatura, porque se vocês virem um paper, vocês vão ver B, né? O certo em português seria um E, mas estou mantendo a nomenclatura em inglês. Muito bem. Agora vamos ver um problema que todos nós temos, né? Acho que todo mundo aí já teve dor de cabeça, né? Então, dor de cabeça é uma coisa assim muito comum nas pessoas, então por isso que eu escolho aí a dor de cabeça, né? Então vamos tentar ver como é que é o diagrama causal da dor de cabeça, né? Como é que funciona a dor de cabeça? Então, você tem uma dor de cabeça, né? A gente levanta, ou então no meio do dia, aparece uma dor de cabeça, você sente aquela dor de cabeça, e a variável para medir isso chama nível da dor de cabeça, né? Pode ser uma dor de cabeça fraquinha, pode ser média, pode ser muito forte, né? Então, esse nível da dor de cabeça é muito pessoal, né? E, normalmente, a maioria das pessoas, o que faz? Elas tomam remédio, né? Então, toma uma dose de remédio. 1 comprimido, 2 comprimidos, o que for recomendado, né? Ou seja, quanto maior a dor de cabeça, maior vai ser a dose de remédio que você vai tomar, né? Se for a dor de cabeça média, você toma 1 comprimido. Se for muito forte, você toma 2, né? Ok? Muito bem. Você toma remédio, o que vai acontecer? Vai acumular remédio no seu organismo, né? Ou o princípio ativo do remédio, aquilo que vai fazer o efeito, né? Ou seja, quanto mais remédio você tomar, maior vai ser o nível de remédio acumulado no organismo, certo? E o que você espera de tomar um remédio? Com o passar do tempo, você espera o quê? Que o nível da dor de cabeça diminua, correto? Então, esse é o ciclo que você espera de amenizar os sintomas de algum problema que você tem que está causando a dor de cabeça. Normalmente, os remédios que a gente toma são para melhorar esse sintoma, né?
É claro que para resolver a causa, aí é outra discussão. Nós estamos aqui reduzindo o nível da dor de cabeça. Muito bem. Mas, se a dor de cabeça não passa, eu fico tomando remédio, vai acumulando e a dor de cabeça aumenta. Pode acontecer que eu sinta aqui um efeito colateral, uma dor no estômago, coisa desse tipo, né? Então, esses efeitos colaterais, né, quanto maior a quantidade de remédio que eu tomo, com o passar do tempo, pode surgir efeitos colaterais, eles tendem a aumentar, né? Então, se a dor de cabeça é muito forte, eu fico tomando remédio, daqui a pouco, além da dor de cabeça, combater o nível da dor de cabeça, tentar baixar, eu vou ter também problemas, efeitos colaterais. E se os efeitos colaterais aumentam, o que acontece com a dose de remédio? Eu vou ter que diminuir, correto? Então, isso aí é como é que a gente normalmente resolve o problema da dor de cabeça, né? Depois, nos comentários aí, depois da apresentação, eu quero ver se tem alguém que resolve esse problema. Primeiro, também, se alguém nunca teve isso, né? Até hoje, todas as aulas que eu dei disso, né, eu encontrei 3 pessoas, em mais de 400 que eu já dei aula disso, 3 falaram que nunca tiveram dor de cabeça. São os felizardos, né? Mas não existe, né? E tem gente que não trata dor de cabeça tomando remédio. Isso também existe, né? Então, isso aí é para gente que cura dor de cabeça tomando remédio. Muito bem. Aqui, ó, eu tenho um ciclo, certo? Olha lá. Se eu começar aqui no nível da dor de cabeça, botar uma formiguinha aqui, ela vai andando aqui e chega de novo na dor de cabeça, certo? Esse ciclo, quantos sinais negativos eu tenho? Tem 1. Então, eu tenho um número ímpar de sinais negativos. Então, é um ciclo de balanço, como nós vamos ver. Aqui também eu tenho outro ciclo, né? Se eu começar aqui em dose de remédio, remédio acumulado, efeito colateral, eu volto em dose de remédio, né? Esse ciclo de cima é um ciclo de balanço e o de baixo também, né? É um ciclo de equilíbrio. Por quê? Ambos têm um número ímpar de números negativos, de sinais negativos, né? Então, por que é um ciclo de equilíbrio? Se a dor de cabeça aumenta a dose de remédio, eu tomo um remédio, o remédio vai para o organismo e, com o passar do tempo, o nível da dor de cabeça diminui. Ou seja, a reação ao aumento da dor de cabeça é um efeito contrário ao aumento da dor de cabeça, ela tende a diminuir. Mesma coisa com o de baixo. Se eu começo a tomar remédio, acumula no organismo, com o tempo tem efeitos colaterais que vai fazer a dose de remédio diminuir. Mais um diagrama causal, e aqui está um resumo dos ciclos de reforço e equilíbrio, né? Ciclo de reforço, número par de relações negativas, né? Então, eu só conto as relações negativas, né? Aqui tem um ciclo, 1, 2, 3, 4. Né? Então, tem um número par, é um ciclo de reforço, né? Eu começo de uma variável qualquer A e vou contando. Aqui é mais, eu não preciso contar. 2 menos, 3 menos, 4 menos. Então, esse aqui é um ciclo de reforço. E o ciclo de equilíbrio? Começa a variável A. Um ciclo tem um sinal negativo aqui, 1, outro aqui, 3. Número ímpar de sinal negativo, então um ciclo de equilíbrio, um balance, né? Então, esse é um resumo aí, como é que eu sei se um ciclo é de equilíbrio ou um ciclo de reforço. Nesta aula, você aprendeu como funcionam os diagramas causais, os 4 elementos da linguagem, relações positivas, negativas e atrasos, e a diferença entre ciclos de reforço e ciclos de equilíbrio. Vimos exemplos práticos como a poupança, enchimento de um copo d'água e dor de cabeça, mostrando como os sistemas podem crescer indefinidamente ou buscar equilíbrio. Na próxima aula, vamos avançar na linguagem qualitativa para a modelagem quantitativa, aprofundando os diagramas de estoque e fluxo e conectando ainda mais teoria e prática. É aqui que o sistema deixa de ser apenas conceito e passa a gerar simulação real. Se este conteúdo está clareando sua visão sobre sistemas, já se inscreve no canal, curta o vídeo e deixe suas dúvidas nos comentários.
Siga também a Hélice Consultoria nas redes sociais. Os links e materiais complementares estão aqui na descrição.